Olá, estudantes do sexto ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar sobre a formação do solo, sobre a origem do solo. Mas antes de começar a aula, vamos para os nossos recadinhos? Então chega mais perto. Cadê o seu caderno? Cadê o penal? Quanta coisa você registra, anota, copia nas aulas de ciências. Então é super importante ter em mãos esses materiais. Atividades, desenhos, conceitos, palavras sempre vão ser anotadas, registradas no seu caderno, que vão facilitar a compreensão desse conteúdo. Então vamos lá iniciar? Eu apresento para vocês os objetivos da aula. Compreender os mecanismos de formação do solo e a importância do solo para a vida no planeta. Além disso, relacionar as rochas à formação do solo. Nós já estamos falando sobre isso há um bom tempo. Nós estamos falando do intemperismo. Então, nós vamos cada vez mais aprofundar os nossos conhecimentos sobre esse processo que demora milhões e milhões de anos, onde a rocha matriz, a rocha mãe, vai sofrendo desgaste, quebra, fragmentos, até formar o solo, que é super importante para a vida no planeta, animal e vegetal. E nós vamos para essa imagem. O que será que você está observando aqui? Fabiano, não estou vendo quase nada. Eu estou vendo ali rocha e pessoas. Será que você está vendo direito? Quando você vai olhar mais de perto, eu vou ler o texto para vocês. É comum nas praias existirem rochas muito grandes. Como se formou a areia da praia? Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Daí você parou e pensou, Fabiano, você já explicou isso pra gente, como que forma a areia da praia. Já mesmo, olha como você prestou atenção. Então vamos para a imagem. Aqui nós temos um casal, nós temos seres humanos, ali sentadinhos numa rocha, observando a natureza. Ok, nós já falamos que na praia tem areia. Então como que essa areia foi formada? Graças ao intemperismo. Então, se você falou essa palavra intemperismo, você está de parabéns. O que é isso? As rochas que estão na superfície do nosso planeta, isso mesmo, na crosta terrestre, sofreram o quê? Desgaste, fragmentação há milhares e milhares e milhares de anos. Sol, vento, chuva, frio, vai fazendo com que ela trinque, que ela quebre. Em pedaços menores, em pedaços menores, em pedaços menores. Nós observamos em algumas praias algumas rochas grandonas ainda, mas elas eram muito maiores e foram sendo desgastadas. Aqueles grãozinhos bem pequenininhos que a gente anda em cima e brinca para fazer castelinho, já foram há milhares e milhares de anos atrás, o quê? Rochas maiores, que foram sendo carregadas pelos rios até chegarem na região da praia. Ok? Ficou claro? Vamos pensar um pouquinho mais, já que a gente está falando dessa questão de praia, rocha, areia. Vamos pensar mais um pouquinho. Você sabe o que são ditados populares? Você já ouviu falar sobre ditados populares? Na aula de língua portuguesa, a professora trabalhou isso? Que legal! Se você não sabe, eu vou contar. Ditados populares são frases ou são expressões da sabedoria popular do povo que traz sempre alguma lição. É importante para a gente pensar, refletir. O que tem a ver isso com a aula de ciências, Fabiana? Ditado popular? Calma, calma. Na atualidade, são divulgados nas redes sociais com um novo formato. Então, antigamente, há muito tempo atrás, os ditados eram mostrados, eram apresentados às pessoas através da frase, o ditado propriamente dito.
Agora, na atualidade, com a tecnologia, esses ditados estão vindo num novo formato. Você reconhece essas imagens aqui? Isso mesmo, são os emojis que nós utilizamos lá nos aplicativos, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A gente pode, ao invés de escrever uma frase, uma palavra para uma pessoa, a gente manda um desenho, um smile, sorrindo, um coraçãozinho, um beijo. Para que escrever beijo? Coloca o desenho da boca. Então, nessa atualidade, hoje nós percebemos que esses ditados estão vindo em formatos de desenhinhos. Será que apenas olhando esses emojis você reconhece esse ditado popular? E agora? Vou dar um tempinho rapidinho para você pensar. Água, rocha, luvas de boxe e uma mãozinha? O que será que é isso? Eu vou dar um tempinho. Não vale consultar a internet, hein? Tá roubando. Pode perguntar para quem mora pertinho de você. Eu já retorno. Retornamos! E aí, perguntou para quem mora com você? A tia, o pai, a avó, o irmãozão? Consultou na internet? Tudo bem, eu deixo, não vou ficar bravo. O que será que está dizendo esses símbolos? Água, uma rocha que tem um formato de rosto, luva de boxe e uma mãozinha? Que ditado é esse? Vamos ver? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gotinha d'água, água, pedra, bate, luva de boxe. Até que fura era uma mãozinha, né? Tipo fazendo um ok assim. Furou o buraquinho. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá bom, Fabiano, o que tem a ver com a nossa aula? Se a gente está falando de formação de solo, tem tudo a ver. Olha ali, é um ditado popular, que tem que ter persistência, que pode ser difícil as coisas, mas com o tempo a gente consegue. E não é assim no intemperismo? Tanto a água, olha lá, as ondas do oceano batendo na rocha, batendo na rocha, batendo na rocha, milhares e milhares de anos, fragmentou, quebrou, ou seja, furou essa rocha, fragmentou, formou o solo. Esse ditado popular então possui muito de verdade quando percebemos que fala algo de que está acontecendo na natureza. E que acontecimento se refere a esse ditado? Eu já contei para vocês. A formação do solo. Ou seja, nós podemos fazer um comparativo com o intemperismo. A formação do solo ocorre então de forma gradual, lenta, por isso que tem que insistir. Tanto bate até que fura, ocasionada pelo intemperismo, que ao longo do tempo vai fazer o quê? O desgaste dessas rochas. Repare bem nessa imagem aqui, ela está aproximada. Como a superfície dessa rocha, ela está desgastada, tem marcas aonde as intempéries da natureza, frio, calor, chuva, a água, né, a onda do mar batendo, afetou e teve esse desgaste. Então, o clima, as variações de temperatura, quente e frio, a inclinação do terreno, o relevo, a quantidade de chuvas e os seres vivos são considerados agentes do intemperismo. Então, eles podem influenciar, causar o intemperismo que vai atuar na formação do solo. Então, eu tenho uma rocha que vai ter todos esses agentes que vão fragmentar em pedaços menores o solo. E aqui eu trago para vocês alguns exemplos. Areia num deserto, olha o sol forte batendo. Aqui, olha quanta chuva caindo. E nesse último exemplo, uma árvore que pode influenciar com as suas raízes na rocha. Então, o intemperismo transforma aquela rocha dura, chamada de rocha matriz ou rocha mãe, em um material menos resistente, que se fragmenta, que se esfarela, que nós chamamos de
partículas. Então percebam nessa imagem, à esquerda eu tenho uma rocha inteira, dura, que foi sofrendo ações dos agentes. Chuva caindo, calor, frio, e ela foi quebrando, se fragmentando, partindo. Olha os pedacinhos, os fragmentos, ou seja, sofreu intemperismo. Esses fragmentos vão se sedimentando e formando o que? O solo. Eles vão se depositando numa região. Esse processo geralmente se estende por centenas ou milhares de anos. Por isso que nós falamos que esse processo da origem do solo é muito demorado. Nós temos na esquerda para a direita a rocha matriz ou rocha-mãe em cinza. Olha o tamanho dela e quanto solo nós temos. Está chovendo, líquens. Tem as intempéries dos agentes atuando sobre essa rocha. Na imagem do meio, já intermediária, nós já temos uma fragmentação dessa rocha matriz. E no último processo, nós temos uma grande quantidade de solo. Cada solo tem uma composição e propriedades específicas, que vai depender da rocha matriz que originou, que resulta do seu processo de formação e dos aspectos dessa rocha matriz. Algumas características que nós podemos observar no solo são a sua permeabilidade, que está associado com a água, a sua porosidade, a textura e a coloração. Vamos para a primeira característica? Permeabilidade. Reparem bem ali na imagem. Nós temos uma plantinha crescendo, se desenvolvendo no solo e uma pessoa colocando um pouquinho de água. Então, permeabilidade tem isso. Tenha em mente, uma relação com a água. A permeabilidade é a facilidade com que a água penetra nesse solo. Nos solos mais permeáveis, a água se infiltra com mais facilidade, ou seja, ela é absorvida e vai chegando nas camadas mais profundas mais rapidamente. Nos solos menos permeáveis, a água ela é retida, ela fica mais superficial. E nós vamos para a nossa primeira atividade. 3 amostras de solo de diferentes regiões do Brasil foram analisadas e forneceram os seguintes resultados. Então, nós temos uma tabelinha, olha que legal, linhas e colunas. Na primeira coluna, nós temos os tipos de partículas que compõem o solo, areia, silt e argila. Nas demais colunas, nós temos os 3 tipos de solos que foram coletados, essas amostras do Brasil todo, solo A, solo B e solo C. E daí, em cada linha, nós temos a porcentagem de areia em cada um dos solos, a porcentagem de silt em cada solo e a porcentagem de argila em cada solo. Ou seja, é super importante a análise dessa tabela para responder a atividade. Mas o que essa atividade quer saber? Qual dos solos, A, B ou C, deve apresentar maior capacidade de retenção de água? Então, está associado à permeabilidade. E por quê? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem e eu já retorno. Retornamos. Analisou bem a tabela? Entendeu, fez a leitura dela? Super importante. Então, qual desses solos, A, B ou C, apresentam maior capacidade de retenção de água? Ou seja, reter, segurar essa água. Ela fica mais tempo na superfície e demora para ser absorvida, descer para as camadas mais inferiores. Resposta correta, o solo
A. Mas qual que é o solo A? Pela predominância de argila na sua composição. Temos que analisar a tabela. Pegamos a coluna do solo A. Por quê? Tem 54% de argila. Essa argila tem o grão menorzinho. Lembra o menor dos 3 grãos? Um muito próximo do outro vai segurar muito essa água. Se a gente for ver, o solo que tem menor retenção de água é o solo C, que tem 73% de areia. Colocamos a água, ele chupa, ele suga com uma grande velocidade, porque é o maior grão. Então, existem espaços entre esses grãos de areia. Faça essa atividade em casa, uma experiência. Se você tem areia, coloque num recipiente, num potinho e coloque um pouco d'água. Perceba com que velocidade essa água é absorvida. E se você tiver argila, faça o mesmo e compare. Vamos para a segunda característica, porosidade. A porosidade tem relação com os poros, que se formam entre os grãos do solo. Esses poros podem variar em tamanho e número. Por meio deles, a água e os gases vão se infiltrar nesse solo. Lembra que nós falamos que os seres vivos, por exemplo, as minhocas, constroem galerias e nisso o oxigênio penetra no solo? E também a água? Também é facilitado esse processo pela porosidade, os grãos. Então, conforme o grão é maior, entre um e o outro, nós encontramos espacinhos vazios, que a água e o ar penetram com facilidade. Ou seja, conforme eu diminuo o grão, menor é a porosidade. Uma próxima característica é a textura, que é determinada pela proporção entre as partículas minerais que compõem esse solo. Essas partículas são nomeadas de acordo com o tamanho. Então, nós já conhecemos o que é areia, o que é silt e o que é argila. Reparem bem nessa imagem. Percebam qual é o maior e qual é o menor. Olhem a areia. É a maior de todas. Reparem na areia. É a menor de todas. E o silt, né, é a intermediária. E cada um vai apresentar uma textura diferente. O toque desses grãos. E os solos podem apresentar diferentes colorações. A quarta característica, que é determinada por vários fatores, entre eles a natureza da rocha matriz. Então, se a rocha matriz tem uma composição química na sua fragmentação, ou seja, no intemperismo, que vai formar esse solo, ele vai ter uma coloração. Fora isso, também a presença de matéria orgânica. Repare bem nessa imagem. Quantas amostras diferentes de solo nós temos? Solos mais claros, mais avermelhados, mais escuros. Repare bem na região onde você mora, no terreno na sua casa. Você já viu solos de cores diferentes? É uma característica que nós podemos observar. E nós vamos para a segunda atividade. Vocês repararam que nas duas atividades dessa aula tem tabela? Super importante a construção e a leitura dessas tabelas. Copie a tabela abaixo no caderno e preencha com os dados que faltam sobre as propriedades do solo. Nós aprendemos 4. Nessa atividade, ela pede 3. Facilidade com que a água penetra. Que propriedade é essa? Quantidade de matéria orgânica. Que propriedade é essa? E por último, o tamanho dos espaços entre os grãos. Então, nos espaços, vocês vão preencher com as respectivas propriedades. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno.
Copiou a tabela? Bem caprichadinha? Ah, eu quero ver esse caderno. Então vamos ver as propriedades. Então na primeira, facilidade com que a água penetra nesse solo está associado à permeabilidade. A segunda característica é a quantidade de matéria orgânica. Alguns solos podem ter mais ou menos, ou seja, está associada à sua composição. E na terceira característica é o tamanho dos espaços entre os grãos. Cuidado, não é o tamanho do grão, é o espaço entre um e outro. Então nós estamos falando da porosidade. Acertou a atividade? Coloca um certo. Se errou, não tem problema. Pega a sua borracha, apaga a palavra e coloca o correto. Não precisa ficar tristinho. Vamos adiante? Olha o que nós temos. Uau! Mão na massa. E eu trago para vocês aqui o nosso mão na massa. Olha aqui a minha bancada. Então vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer e o que a gente precisa? Reparem comigo lá. Vamos observar amostras de solo? Então eu apresento para vocês 3 amostras. Nós vamos precisar do quê? Solo e um jornal. Por que o jornal? Vou contar para vocês. Para não sujar a mesa, a bancada lá na cozinha, senão a mãe vai ficar brava, a madrasta vai ficar brava, a tia, a avó, o pai. Então, um material para forrar. Se você mora em casa e tem um ambiente externo, uma mesa, pode ter uma toalha, algo plástico, mas é só para não sujar a mesa e você não levar bronca. Vamos ver como que a gente vai fazer esse experimento? Procedimento. O primeiro, colete amostras de solos de diferentes lugares. Então, é do gosto do freguês, da onde vocês moram. Então, reparem nesses 6 que eu trouxe para vocês. Eu fui retirando de alguns lugares. Essa areia foi do parquinho do prédio onde eu moro. Uma areia foi na frente do meu prédio. A outra na casa da minha avó. Então, eu fui pegando aonde eu tinha acesso. Próximo procedimento. Forre o tampo de uma mesa com a folha de jornal, porque eu não quero sujar. Terceiro, manuseie o solo e observe algumas dessas características que nós estudamos. Coloração, textura, presença de insetos, o tamanho dos grãos. Então, vamos ver rapidinho? Olhem nesse primeiro aqui. Compare a coloração entre os 3. Um marrom um pouquinho mais claro, esse na outra ponta um pouquinho mais escuro. Olha a coloração da areia. Será que tem relação com a origem da rocha mãe, da rocha matriz? Toquem, sintam. Tá geladinho? Se tá um pouco geladinho, será que tem presença de água? Não, esse aqui tá mais sequinho, tem menos água. Os grãos, reparem no tamanho dos grãos. Olha, tem grão pequenininho, tem um grão grandão. Então, será que tem insetos? Não, mas tem restinho de raízes. Então, qual é a intenção dessa atividade? Que você reconheça os solos da sua região e algumas características que ele apresenta. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e eu já retorno. Retornamos. Lembrando que essa atividade, esse experimento, não é obrigatório fazer. Se você acha legal, pertinente, mexer, brincar nesse solo e conhecer um pouquinho mais sobre suas características, legal! E o que nós vimos na aula? O conceito, então, de intemperismo. Quem são esses agentes que causam esse intemperismo? O conceito de permeabilidade, de porosidade, de textura e de coloração, ou seja, as características e propriedades de alguns solos. Nessa aula, nós falamos sobre a formação do solo.
a origem dele. Espero que vocês tenham gostado e até breve.